E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Beleza pura? Hoje a gente vai falar da história de Davi, uma história muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, seguinte, explicando um pouquinho o contexto de como é que estava a situação lá. Samuel, ele era o juiz lá do povo, né? E um dia o povo, querendo ser igual às outras nações, eles resolveram querer virar uma monarquia. Samuel, ele era contra isso, porque ele falou que o rei do povo era o Senhor, e eles estavam querendo um rei homem e tal, mas o povo não quis saber e quis escolher. Então eu vou ler aqui um texto para vocês verem exatamente isso. Porque o que estava acontecendo? Na verdade, o povo não é que eles estavam querendo um rei, eles simplesmente estavam rejeitando mesmo Deus como rei. Então, vamos dar uma lida aí. O texto é 1 Samuel 8, 6 e 7. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. E agora vamos ler também os versículos 19 e 20. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel, né, quando ele estava criticando o povo, falando que Deus é o Senhor. Não queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Enfim, então, já que Deus, né, falou para Samuel realmente fazer o que o povo pediu, acabou acontecendo, e o rei escolhido foi Saul, né? E foi um escolhido pelo seu porte físico. A Bíblia fala que ele era bonito, ele era alto, forte e tudo mais. Então foi Saul, porém Saul ele não estava muito inclinado ao Senhor e cometeu vários pecados, né? Um deles está registrado lá em 1 Samuel 15, para quem quiser ler, ok? E depois desse ato, assim, na verdade, lá em 1 Samuel 15, né, o rei Saul ele não obedeceu a ordem do Senhor, que era quando conquistasse a terra, acabasse com tudo que estava lá naquela terra. Ele não fez assim, e essa foi a gota d'água. Ele chegou a fazer algumas outras coisas erradas, mas essa foi a gota d'água. E aí Deus mandou Samuel, né, ir até a tribo de Judá, porque lá na casa de Jessé, ele ia coroar um novo rei. Só que Samuel ficou com medo, porque ele falou para Deus, né, tipo, Deus, se o Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Então Deus falou para não explanar isso, então para ser quieto, porque mesmo ele ungindo o próximo rei, ele não vai ser rei imediatamente, beleza? E aí, show, Samuel chega na casa de Jessé, e lá de cara ele já vê o filho mais velho de Jessé, que é Eliabe. Vamos dar uma lida aqui. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aí Jessé mostrou todos os filhos, menos o mais novo. E aí, vamos ver o que aconteceu. E perguntou Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não o sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele, o rei. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E beleza, gente, a Bíblia também conta que nesse mesmo período assim que Davi foi ungido rei, também um espírito mau
se apossou de Saul, que fez com que ele ficasse agitado, parece que ele ficava inquieto. E aí o pessoal falou que talvez se ele ouvisse uma música isso iria acalmá-lo, então ele mandou procurar alguém que tocasse muito bem a harpa, e acabou que o escolhido foi Davi. Davi era músico e tocava muito bem a harpa, e quando ele tocava lá para Saul, Saul se acalmava e o espírito ruim saía de Saul, beleza? E aí Saul gostou tanto de Davi que pediu para que ele ficasse. E ele acabou ficando. Vamos lá, gente. Um episódio também que trouxe muita notoriedade para o Davi foi o episódio dele com Golias. Ele está lá registrado em 1 Samuel 17. O Davi, ele havia saído de casa para entregar comida para os seus irmãos que estavam na guerra e também colher informações do seu pai sobre a guerra, que era contra os filisteus. E aí, já no campo de batalha lá, ele descobriu o Golias, que ele fez um desafio, né, pro exército, e aí assim, ele tinha proposto uma batalha individual, né, onde o vencedor daquela batalha venceria a guerra. Venceria a batalha. E assim, gente, quando Davi chegou, esse desafio já estava durando 40 dias. Só que ninguém havia sido escolhido ainda, porque estava todo mundo com medo, porque enfrentar Golias era quase que um suicídio. E assim, o próprio rei Saul, ele entendia desses riscos e ofereceu diversas recompensas para que isso fortificasse a lutar contra Golias. E chegou até a oferecer a mão de sua filha como recompensa também. E aí quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio, ele chegou a vestir as próprias roupas de Saul, de batalha, que eram as melhores, só que eram muito pesadas, Davi era muito novo. E aí ele falou, cara, não quero, se eu for com isso aqui eu vou morrer. E aí ele pegou as pedrinhas, usou a funda dele, que era um estilingue, um negócio de Sergipe assim, e foi lá e matou Golias. Com uma pedrada na testa e depois cortou a cabeça dele. E é legal que quando ele vai enfrentar Golias, ele fala uma frase muito legal, apesar de que é um pouco forte, mas é bem interessante, olha só. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Muito legal essa história, está lá em 1 Samuel 17, vale a pena ler, tem outros detalhes. Maneiro, confere lá. Beleza, aí agora Davi também conhece. Agora vamos partir para um ponto assim, a amizade de Davi com Jonatas e o início da inveja de Saul. Após essa batalha com Golias, Davi conhece Jonatas. E foi uma amizade enorme, aquela amizade de quase de família, sabe? Né? Que foi realmente um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. Essa amizade forte e verdadeira, ela sobreviveu aos períodos de provação, né? Porque a aliança de Davi com Jonatas era tão forte que mesmo depois da morte de Jonatas, ela de certa forma continuou, porque quando Davi se torna rei, ele manda buscar o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele era aleijado e mesmo assim ele entrega toda a herança de Saul para o filho de Jonatas, Mefibosete. E também foi nesse período que uma raiva e uma inveja de Saul por Davi aflorou, porque Davi estava ganhando muita popularidade. Ele havia se tornado o favorito do povo. Você pode ver isso lá em 1 Samuel 18:5.
E aí os israelitas, né, as mulheres lá começaram até a compor músicas para Davi e até esse ponto também menosprezando o Saul, né, que está lá até na Bíblia, né, que era basicamente o seguinte, né, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E assim, o Saul, quando ele ouviu essa música, ele ficou louco de raiva, ele falou, pô, por que o Davi matou 1000 e eu só matei 1000? Eu não entendi o que ele falou. Correção, porque Davi matou 10.000 e eu só matei 1000. Então, só falta entregar o reino para ele. Então ele ficou com inveja e começou a querer matar Davi. Ele fez isso tanto diretamente como indiretamente. Um episódio também legal é um momento que ele estava ajeitado lá com o espírito ruim, Davi estava tocando a harpa, ele estava com uma lança na mão e ele jogou a lança para cima de Davi, cheio de raiva, né? E Davi, com um Matrix, desviou. E assim, foram 2 lanças, então teve a segunda lança. Enfim, também teve um outro caso que o Saul, ele ofereceu a filha dele para Davi casar, porque a filha dele amava Davi. Só que o Davi falava assim, cara, quem sou eu para ser genro do rei? Ele falou, cara, eu não preciso de um dote. Vai lá e mata 100 filisteus para mim. A ideia dele era que Davi fosse morto pelos filisteus. Só que Davi, ele já comandava o exército, ele foi com o povo dele e voltou com 200 homens. E cada vez o medo de Saul aumentava, né? Ele tinha medo de Davi, porque a popularidade dele estava crescendo demais. E essa popularidade estava ameaçando. Ele sabia que ameaçava a continuidade da família dele no trono. E de fato era verdade, né? E o que tornou a amizade entre Davi e Jonatas muito mais legal, né? A Bíblia mesmo relata lá em 1 Samuel 23 que o próprio Jonatas reconheceu que o plano do Senhor para o futuro de Israel passava por Davi no trono. E assim, o Jonatas até tentou apaziguar a situação dele, do pai dele com Davi, sem sucesso, e de tanto Saul estava tentando matar Davi teve que fugir. E aí vamos partir para Davi como fugitivo. Quando ele fugiu, primeiramente ele buscou abrigo em Ramá, ao lado do profeta Samuel. Saul ainda continuava no empenho de tentar capturar para matar ele, só que sem sucesso, isso registrado em 1 Samuel 19. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gat, que era uma cidade dos filisteus. E foi nessa cidade onde Davi recebeu um treinamento que o capacitou como um grande guerreiro que foi. E nesse período ele também começou a levantar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores, entre seus reais companheiros, e muitos nem eram hebreus. E também nesse período Davi foi conquistando a confiança dos clãs de Judá, que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Só que enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida, e foi nesse contexto que ele disse que não se deve tocar no ungido do Senhor, né? E aí a história de Davi como rei, né? O Saul acaba morrendo e Jonatas também, na mesma batalha. Mas a história dele como rei começou antes mesmo dele ser rei de Israel, porque primeiramente ele tornou rei de Judá, somente da tribo de Judá, lá em Hebrom. Esse local ficava aproximadamente uns 50 quilômetros de Jerusalém, que passou a ser a capital. Como rei em Hebrom, Davi fez várias alianças estratégicas e aos poucos começou a conquistar as principais lideranças de Israel. E com isso ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam Saul. Davi ficou em Hebrom por cerca de uns 7 anos e meio como rei. E aí Davi se tornou rei de Israel depois de um tempo, depois da morte de Isbosete. Tinha sido proclamado rei de Israel, depois da morte do rei Saul, ele era filho de Saul, só que Isbosete também morreu. E aí Davi assumiu como rei o trono de Israel, ainda em Hebrom, né, na tribo de Judá, só que depois ele transferiu a capital, né, para Jerusalém. E aí o rei Davi,
ele é interessante porque ele foi o primeiro a se tornar governador de Israel com um império unificado, todas as tribos juntas, né? Elas eram separadas e ele conseguiu unificar todas elas. Mais pra frente acaba rompendo de novo, mas não no reinado de Davi. E já em Jerusalém, o Davi construiu o Monte Sião. Não! Ele construiu o palácio no Monte Sião. Ah, bom, então assim sim. Após conquistar a região dos Jebuseus. Está lá em 2 Samuel 5. Além dessas, ele também construiu várias outras construções importantes. Ele também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. Porém, essa tarefa Deus não permitiu que Davi executasse, ficando a cargo posterior do filho dele, Salomão. Porque Davi assim, ele ficou incomodado, porque ele estava vivendo num lugar lindo, e aí ele falou, cara, e a Arca da Aliança está num lugar muito simples. Então, assim, Davi sabia que quem colocou ele lá foi Deus, ele era um vice-governador, ele era apenas um representante de Deus, e queria que Deus tivesse lugar melhor para se adorar e tudo mais, só que Deus fala assim que as mãos dele estavam muito sujas de sangue, então para ele deixar para o próximo rei fazer isso. E assim, o rei Davi realmente construiu um exército poderoso, ele conquistou vitórias impressionantes, né? Contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. Então foi um excelente rei. Mas vamos agora um pouquinho falar um pouco da vida pessoal de Davi. Ele, ao longo de sua vida, ele teve muitas esposas e concubinas. E também teve muitos filhos. E os mais conhecidos na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. E se o reinado frente a Israel era próspero e até mesmo exemplar, o mesmo não se podia dizer da sua família. Eu estou sentindo uma treta! A família de Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo disso foi o seguinte, teve um episódio em que Amon violentou sua irmã Tamar, isso gerou uma revolta e Absalão matou Amon. E mais pra frente, depois Absalão, que conspirou contra Davi, queria virar rei, queria pegar o trono, e aí Absalão foi morto por Joabe, que era sobrinho de Davi. É engraçado porque Davi conseguiu unir as 12 tribos, mas não conseguiu unir a sua própria família. E também a Bíblia registra um pecado gravíssimo de Davi, que parece que o mais forte deles. Durante o período que ele estava passando lá de grande prosperidade, ele também experimentou o seu tombo mais amargo. Ele conspirou e adulterou com Betseba, e conspirou para a morte de Urias, esposo da mulher. Ele viu a mulher lá tomando banho, falou que queria se deitar com ela, acabou engravidando, e aí ele começou a tentar fazer Urias ficar em casa, né, para falar que talvez a gravidez era de Urias, não de Davi. Só que Urias ele era muito fiel a Davi e não queria ficar em casa enquanto os companheiros de batalha estavam lutando. Então ele pediu para que Urias fosse na frente de batalha para que ele fosse morto. E foi o que aconteceu, e aí Davi a pegou como esposa. E aí ele foi duramente repreendido por Natan, que era o profeta, porque o Natan ele expôs um pecado que parecia que ia ficar encoberto, porque até certo ponto estava tranquilo para Davi, porque na cabeça dele ele tinha conseguido esconder. Aí Davi se casou com Betseba e se arrependeu profundamente. Deus realmente o perdoou, porque Davi verdadeiramente se arrependeu, mas não deixou de castigar o pecado. Aquele filho que Davi teve com ela, por causa do adultério, morreu. Deus matou o filho como castigo para Davi. Davi até ficou de jejum por vários dias até o filho nascer, mas depois que ele nasceu realmente morreu. Mas da união entre Davi e Betseba nasceu o seu herdeiro do trono de Israel, Salomão.
E as consequências desse pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Depois daquele lá, o reinado dele nunca mais foi o mesmo, tá? Só teve problema. E, gente, certamente é um alerta para nós, porque o caráter justo e santo de Deus não tolera esse tipo de coisa. Resumindo aqui, pessoal, o caráter aqui de Davi, né? O rei Davi, gente, ele estava bem longe de ser perfeito. Só que ele era uma pessoa sincera, fiel e leal a seus amigos, mas principalmente Davi, ele era sensível à voz de Deus. Ele era alguém que tinha seu coração totalmente inclinado para Deus. Ele sabia da sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. E assim, dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Gente, essa é a história. Agora a Lara vai dar algumas aplicações aí da lição sobre essa história aí de Davi, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da história. A história de Davi é muito legal. Vale a pena vocês darem uma lida lá, porque é uma história muito top. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu! Ei, gente, vamos continuar com a nossa lição. O Léo já começou falando sobre Davi e agora a gente vai ver alguns pontos que a gente pode aprender com essa história. Vamos lá. Vocês se lembram quando o povo pediu um rei para Samuel, né? Pois é. E esse rei veio a ser Saul. E Saul, de certa forma, atendia as expectativas do povo, só que ele deixou de agradar a Deus. E contrariando uma frase muito famosa, a voz do povo não é a voz de Deus. Não ia adiantar ele ter a aprovação do povo se ele já não tinha mais a aprovação de Deus. E por isso, Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé, porque um dos filhos dele seria ungido, né, o rei, seria o próximo rei. E chegando lá, Samuel olha um dos irmãos de Davi e pensa, acho que é esse aí, tem cara de rei. E faz uma coisa que nós seres humanos temos o hábito e não é nada legal, que é olhar a aparência, julgar pela aparência, sendo que nem nos cabe julgar. Mas enfim, Deus fala isso para Samuel, que os humanos olham a aparência, mas Deus olha o coração. E assim, Jessé ia apresentando filho por filho e Samuel via que não era eles. Até que Samuel, ou seja, nem o pai, né, dava credibilidade para Davi, nem acreditava nele. Ele pergunta, mas você ainda não tem nenhum filho aí ainda que falta, não? Aí ele fala, tem Davi que tá lá cuidando dos animais e tal. Chama Davi. E quando Samuel olha para Davi, Deus confirma que aquele é o próximo rei. Mas não aconteceu de uma hora para outra. Agora tira Saul, coloca Davi. Davi passou por uns desafios aí, até porque Saul não ia deixar barato, né? Então Deus prepara Davi por quase 15 anos para se tornar o rei que ele queria que Davi fosse. E beleza. Se a gente for olhar também, cada coisa acontece no seu tempo, no tempo que ela deve acontecer. Essa é a prova, né, de que Davi foi preparado por anos. E se a gente for olhar lá em Gênesis 17:6, tem Deus falando para Abraão que da descendência dele viriam reis. E, gente, Abraão, lá atrás, quanta coisa rolou entre Abraão e Davi. Mas Deus estava cumprindo uma promessa dele lá na frente, porque era o momento que aquilo tinha que acontecer, né? E, bem, também a gente vê outra promessa se cumprindo aqui. Jesus era da descendência de Davi e ambos da tribo de Judá. E também lá em Gênesis 49, de 8 a 12, Jacó está falando sobre isso, né? Sobre essa questão de Judá. E bem, Davi era um agente da aliança de Deus, o Espírito Santo estava com ele e ele consolida essa monarquia, o trono em Jerusalém, e Jerusalém se torna o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Mas Davi não era uma pessoa acomodada, uma característica muito legal que podemos aprender com Davi. Ele ficou incomodado porque ele era o rei, mas ele sabia
que acima dele estava Deus. Ele não era o mais importante ali do povo, porque ele sabia que Deus era Deus e ele era um servo e Deus o Senhor. E ele começou a ficar incomodado porque, poxa, ele mora num palácio e a Arca da Aliança de Deus está numa tenda. Poxa, mas Deus é o principal. E por que eu vou deixar a Arca da Aliança numa tenda? Ele chega a conversar isso com o profeta Natan, ele até fala, faz o que você achar melhor. Só que Deus resolve falar com Davi através do profeta Natan. E ele conta que, ok, ele vai ter esse templo, mas não seria Davi que iria fazer. Ele escolheria um filho dele para ser o rei que faria esse templo. Vocês sabem quem é? Tá, semana que vem a gente conversa sobre isso. Mas não foi só isso que Deus falou para o profeta Natan falar com Davi não, tá? Ele estabelece, Deus, né, estabelece uma aliança com Davi ali. E nós vamos ver alguns elementos dessa aliança. Essa história está em 2 Samuel 7. Vocês podem acompanhar aí. Bom, Deus se apresenta e declara o que ele tinha feito por Davi. Se Davi tinha saído, né, da posição de um pastor de ovelhas para se tornar um rei e tinha vencido tantas batalhas e tantos povos inimigos, era Deus que estava ali no comando. E bem, outra coisa que ele fala sobre descendência. Gente, quando a gente para olhar, assim, ler uma aliança que Deus está fazendo com alguém do povo dele, com o povo dele, falar da descendência é um ponto central, né? Vocês lembram de Abraão, enfim, sempre tem essa questão. E ele fala que da descendência dele, né, alguém esmagaria o inimigo e seria o meio para a continuação da vida. E também o agente da redenção e da restauração. Ou seja, ele está falando de Jesus aqui, né? Então é uma aliança, porque realmente Jesus veio da descendência de Davi. E Deus também faz promessas no meio dessa aliança. Ele promete fama, tá lá em 2 Samuel 7:9. E realmente, Davi teve uma boa fama, todo mundo sabia quem era Davi, inclusive hoje estamos nós aqui conversando sobre Davi. E, bem, também, né, estabeleceria uma dinastia e uma coisa muito bonita. Deus fala que o meu amor não se apartará de ti, ou seja, Deus não quebraria esse pacto por nada. E eu acho isso muito bonito. Meu amor não será apartado de ti. Isso aí. E bem, também fala, né, o significado de tua casa e teu reino serão firmados para sempre. Isso, na verdade, é uma referência inicial ali. O reino, né, que Davi tomava conta, que ele era o rei, mas já está preparando, principalmente depois no Novo Testamento vai ser falado, de um reino muito maior, que quem vai reinar é Jesus Cristo, o Messias. E passamos agora para uma parte que a gente pode ver que Davi, de fato, era um representante de Deus. Um representante perfeito? Não, não era perfeito. Como ser humano, ele errou. Nós conhecemos a história do adultério com a Betseba, depois do assassinato do marido dela. E bem, não ficou por isso mesmo. Davi se arrepende de verdade e Davi passou uns momentos bem tristes na vida dele. Não era só perfeição, porque ele era rei e tudo mais. Acontecem coisas bem sérias na casa de Davi. Ele tinha filhos que cometeram pecados assim muito graves, crimes, né? Um filho dele chega a violentar uma filha dele, né, de Davi, irmãos. O outro irmão mata esse irmão. Depois ele tenta usurpar o trono do pai de Davi, quando ele já está mais velho, acaba sendo assassinado também. Ou seja, ele teve muitas consequências ruins. Inclusive, nesse adultério que Betseba engravida, o filhinho deles, o primeiro filhinho deles, morre. Mesmo Davi se arrependendo e tudo mais. Depois eles têm, né, mais filhos, mas a questão é que
Davi não viveu só coisas boas, ele também teve momentos bem tensos. Teve consequência o pecado dele. Mas o ponto é, Davi é considerado um mediador sim de Deus, um representante ali naquela época. Só que ele não era um mediador perfeito, porque mediador perfeito apenas Jesus. Vamos lá, gente, olha só a figura aí de Davi. Ele já exerceu funções sacerdotais, né, fazendo sacrifícios, que era o costume da época, atos proféticos, né, como as composições dele, né, salmos. E ele, como rei, ele fazia parte, né, dessa aliança e era um representante ali de Deus com o povo. Mas não era perfeito. Essa história dele aponta para Jesus nisso. Ele também foi uma espécie de mediador, só que o mediador perfeito apenas Jesus, beleza? Então tá. Agora, uma coisa muito legal de Davi. Se a gente for abrir aí, ó, calma aí. 1 Samuel 13:14. Em Atos 13:22, olha, Atos lá no Novo Testamento, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, por causa de tudo e apesar de tudo, ele era um homem que foi conhecido como segundo o coração de Deus, em meio a erros, acertos, arrependimentos. O que a gente pode tirar de muito grande dessa história é isso, que nós possamos ser pessoas que buscamos esse adjetivo sempre, que a gente queira sempre ser reconhecido, por Deus principalmente, como uma pessoa segundo o coração dele, em meio a qualquer caos que esteja acontecendo, em meio a tudo, que a nossa fé se mantenha firme, tá bom? Fiquem com Deus.